se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em cada coração nesta noite. Querido Deus, nosso Pai, nós somos dependentes do Senhor, carente da sua graça e misericórdia. Estamos aqui, Senhor Deus, o teu povo, com o coração aberto para ouvir a tua voz, ouvir o Espírito Santo falar. Então, Senhor Deus, usa-nos para que nós façamos aqui a tua vontade, que o Senhor possa abençoar cada palavra aqui, e que essas palavras glorifiquem e honrem o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A igreja sempre tem sempre como propósito de vida viver em paz. Esse é o propósito. Isso significa viver sem perturbação. Viver sem perturbação interna e externamente. Esse é o propósito da igreja. O objetivo sempre será a vida que teremos no eterno lar. O hino 207, a terceira estrofe do hino 207, deveria estar aqui. Diz assim: no meu eterno lar não há perturbação. Olha, eu gostaria que todos cantassem comigo. Vamos lá? No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. É esse o reino eterno. É essa a nossa esperança. É isso que queremos. É isso que você precisa almejar. Olhar para Jesus. Ter desejo desse reino eterno. Mas Atos capítulo 8, versículo 1, desencadeou uma grande perseguição sobre a igreja. Uma grande perseguição sobre a igreja. Mas com a conversão de Saulo, a igreja passou a desfrutar de um tempo de paz. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 8 diz: há tempo de guerra e tempo de paz. E foi nesse tempo de paz que a igreja se multiplicava em toda a Galileia, a Judéia, a Samaria e a Judéia. Galileia, Samaria e Judéia. Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Olha que maravilha. Um tempo de paz, a igreja se multiplicou.
Galileia, Judeia, Samaria, que pega o meio ali todo, e a Judeia. A igreja se multiplicava no temor e na consolação do Espírito Santo. Que maravilha! Nesse tempo, Pedro, o apóstolo Pedro, que o nosso irmão David está pregando aqui sobre ele, o apóstolo Pedro, passando por toda parte, veio aos santos que habitavam em Lida. Ele passando por toda parte, nesse tempo de paz, Pedro então começou a andar por todos os lugares. Na oração do Juninho, no início do culto, ele falando da nossa liberdade que temos de estar aqui. A liberdade que temos em estarmos aqui é um tempo de paz. É um tempo que nós deveríamos e seremos exortados a justamente viver esse tempo de paz. E Pedro, nesse tempo de paz, passava por toda parte e chegou até Lida. Agora, quem foi Pedro? Pedro foi chamado pelo mestre para ser pescador de homem. Ele proferiu as palavras por revelação do Pai, que Jesus era o Filho de Deus. Pedro também esteve no Monte da Transfiguração e Pedro também presenciou todos os milagres, as maravilhas operadas pelo Mestre, o Senhor Jesus. Todos os milagres, maravilhas operadas, Pedro estava junto, Pedro andava com Jesus, Pedro presenciava aquelas maravilhas, aqueles milagres que Jesus fazia. Então Pedro, com isso, aprendeu a crer em Jesus como Senhor, e ele então começou a entender Jesus não simplesmente como um mestre, mas o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, o Senhor e Salvador da sua vida. Ele começou a compreender isso, compreender toda a vida de Jesus no seu ministério, andando no dia a dia com Jesus. E, portanto, sabia do poder que havia em Jesus e no nome de Jesus. Ele sabia desse poder. Ele conheceu, ele viu operar esse poder. Poder em Jesus e poder no nome de Jesus. Ele não tinha dúvida nenhuma, ele tinha as palavras dele que saía da boca dele, era como em Atos capítulo 4, versículo 12, que ele diz àquela turma, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus. Para Pedro, ele tinha essa mente já cauterizada com esse nome, com esse poder, com Jesus na sua vida. E hoje queremos compartilhar as lições sugeridas para o tempo de paz e tempo de encontro. Primeiro ponto, tempo de encontro ou tempo de encontrar Enéas. Vamos lá? Um tempo relevante ao modo de andar da igreja, que era no temor e consolação do Espírito Santo. A igreja andava no temor e na consolação do Espírito Santo. A consciência de não ferir a santidade de Deus. Isso era a consciência que a igreja tinha. Não ferir a santidade de Deus. Talvez isso tenha que chamar a nossa atenção. Andar de certa forma de não ferir a santidade de Deus. De maneira nenhuma. E também, a igreja tinha a fé de um Deus único e poderoso, e o consolo do Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo que constrói a imagem de Cristo em nós. Tempo de encontro é um tempo relevante para a igreja,
e para cada um em especial. É um tempo para cada um de nós. Pode ser um tempo de encontro consigo mesmo. Talvez você esteja aqui nesta noite precisando de um tempo, desse tempo de encontro, um encontro comigo mesmo, um encontro consigo mesmo. Esse tempo de encontro pode ser marcado por Cristo para hoje. Tempo de encontro consigo mesmo. Se porventura você está vivendo incertezas, vivendo inseguranças, hoje é tempo de encontro para bendizer ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, como o Salmo 103 diz, de 1 a 4, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Bendiz, ó minha alma. Hoje é dia de levantarmos, quando o Marquinho estava falando aqui, de nós termos um tempo de adoração, quando apresentar diante de um culto desse, e nosso coração deve estar clamando, pulando, e olhando para Jesus, diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Se quiser trocar, posso trocar? Tem que começar tudo de novo. Muito boa noite, irmãos, graça e paz. Tem um pastor que falou, irmão, vocês ficam quietinhos, porque quando eu estou pregando, eu preciso da atenção de vocês, porque se eu estiver pregando, se eu errar um pouquinho lá na frente, eu tenho que voltar tudo, e daí vocês vão sair aqui muito tarde. Então, fiquem quietinhos. Mas não é meu caso, não. Eu tenho aqui anotado, e eu estou dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Salmo 103, de 1 a 4. Mas é o tempo de encontro com o Senhor que restaura. Irmãos, nós estamos trabalhando, passando por esse tempo, um tempo de encontrar com Enéas, nós vamos ainda citar isso, mas esse tempo é tão precioso. Primeiro, a igreja estava vivendo esse tempo de paz, mas a igreja vivendo esse tempo de paz, olha como estava um avivamento ali, uma coisa estrondosa, a igreja trabalhando, pessoas sendo contactadas, pessoas sendo trazidas, sendo encontradas, e Pedro, quando andava por toda parte, chegou a Lida, e ali ele encontrou então com o Enéas, e houve esse encontro maravilhoso. Então é um tempo de encontro com o Senhor que restaura, o Senhor que muda a história, o Senhor que consegue mudar as coisas que nós não temos condição nenhuma de fazê-lo. O Senhor pode mudar a história. Pedro chegou em Lida e encontrou ali um homem, numa cama, há 8 anos, o qual era paralítico. Pedro diz, como é teu nome? E ele diz, meu nome é Enéas. Foi o que ele disse. Meu nome é Enéas, e Pedro diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Já pensou? Que encontro! Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e diz que ele levantou. Deus seja louvado por isso. Deus te dá saúde. Ele levantou. É a causa impossível que muitos têm, mas parece sem solução. Quem poderia dizer naquela manhã, sem ser Pedro, que estava ali chegando naquele lugar? Quem poderia estar passando por aquele homem
antes do encontro dele com Pedro, e falar assim: hoje você vai ter a sua história mudada. Hoje a sua história vai ser completamente transformada. Hoje estará passando aqui um homem que andou com Jesus, que sabe todo o poder em Jesus, no nome de Jesus. Talvez você hoje esteja assim, de manhã, eu não tinha nenhuma possibilidade de compreender, que hoje eu ouvir que esse Jesus Todo-Poderoso pode mudar a minha história. Esse Jesus Todo-Poderoso pode transformar a minha vida. Esse Jesus Todo-Poderoso pode mudar tanto, que dar um novo rumo na minha história. E tanto quanto você tiver necessidade, esse Jesus pode todas as coisas. Causa impossível, causa que não parece ter solução, mas tem uma coisa que estava por detrás de tudo isso. É claro que nós olhamos para Jesus, sabemos de Jesus, sabemos do que Pedro tinha, andava com Jesus, cria em Jesus, sabia do poder de Jesus, mas de uma coisa nós não podemos esquecer também: a igreja andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja era uma igreja que andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Hoje não temos Pedro andando por toda parte. Nós não temos Pedro, mas temos Jesus, sua palavra, sua promessa. Nós temos esse Jesus, esse Deus tão grande, quanto Tiago disse ali na música. Esse Deus tão grande que parece que toma toda a terra, que enche toda a terra, e na verdade nós estamos nesse Deus, nós é que estamos nesse Deus, e tão grande, imenso que é esse Deus. Então, onde estivermos, nós estamos nele. Todos que estavam em Lida e Sarona se converteram ao Senhor, porque ali estava uma manifestação maravilhosa. Ali estava a manifestação da igreja, cheio de fé, andando no temor do Senhor, andando na consolação do Espírito Santo. A igreja estava assim, mas a igreja cria num Deus que tinha poder. A igreja estava com Pedro. Pedro havia andado com Jesus. Ele sabia do poder, ele sabia do que Jesus fez, e ele sabe que o nome de Jesus tinha poder para restaurar, para mudar a vida. Numa só palavra. Numa só palavra: Jesus Cristo, não eu, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e anda. E a cidade, ouvindo tudo isso, se converteram ao Senhor. Vejam como parte da igreja de Cristo, como parte da igreja, você como parte da igreja, a igreja está pronta para encontrar Enéas? Você, como parte da igreja, está pronto para encontrar Enéas? Você, como parte da igreja, anda no temor do Senhor? Você, como parte da igreja, anda na consolação do Espírito Santo? Você, como parte da igreja, como igreja de Cristo, como está? Como podemos encontrar, como está vivendo, como está com a sua esperança de mudar toda a história, tudo aquilo que realmente nós precisamos. Mas não só isso. Segundo ponto, tempo de encontro com Dorcas. Uma mulher notável pela prática de boas obras e ofertas de esmolas. Cuidava especialmente das viúvas, mas essa serva tão notável, essa serva tão especial, essa serva que fazia esmola, que cuidava das viúvas, cheia de boas obras, morreu. Essa serva morreu. E aí, claro que a Bíblia, cada ponto da Bíblia nos ensina muito daquilo que Deus quer despertar em nós.
Dorcas morreu. A morte alcança todos. Pessoas notáveis morrem. Pessoas boas, cheias de boas obras, que fazem o bem, morrem. Naquele dia em que a igreja vivia paz, em que a igreja fazia, operava, e naquele dia havia luto na casa que habitava Dorcas. Havia luto. Existe um versículo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que diz que é melhor ir à casa onde há luto do que numa casa onde há banquete, há festa. Onde há luto há sempre algo para reflexão, para refletir. Primeiro, no nome de Jesus há sempre esperança da ressurreição. O versículo 38 diz: e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Pedro fora chamado e imediatamente atendeu o chamado e veio até Jope, um lugar onde estava Dorcas, num quarto alto, porque havia morrido. Estava morta aquela senhora notável. Em segundo lugar, um lugar de exaltar. Se a casa onde há luto é um lugar de reflexão, um lugar de você olhar para dentro de si mesmo, um lugar de você ter certeza que a morte é uma realidade, também é um lugar de exaltar qualidades. Casa onde há luto é um lugar de exaltar qualidades. Dorcas era uma pessoa que certamente todos queriam vê-la viva. Todos queriam vê-la viva. Mas por quê? Valia a pena ela estar viva. Aquela mulher valia a pena ela estar viva. Então não era por qualquer coisa que as viúvas assim, chegaram diante de Pedro, mostravam as túnicas, mostravam que ela havia feito, mostrava a Pedro dizendo: olha aqui as minhas vestes, olha aqui tudo que ela fez. Diz que as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com ela. Imagine um grupo de viúvas se lamentando porque aquela amiga tão prestativa, tão adorada entre eles, havia falecido, estava ali, então, um velório acontecendo. É interessante que nós já vimos muitos contos de pessoas chegar no caixão, né? Nós já vimos muitas vezes alguém falar, eu até já falei alguma vez do diácono que tinha morrido. Esse diácono era tão ruim dentro de casa, aquele homem que vivia duas coisas, né? Uma em casa e outra fora, e morreu, estava lá no caixão, e no culto fúnebre a turma chegava lá: esse homem era isso, só boas obras, esse homem fez muita coisa boa, até que a mãe falou: olha, tem coisa errada aqui. Falou para o menino: dá uma olhada lá, porque nós devemos ter entrado em algum lugar errado aqui, vê se é teu pai mesmo, que está ali. E assim todos. Porque é lugar de boas obras, lugar de aparecer as coisas boas.
Pode ser ruim, pode ter feito muita coisa ruim, dano no caixão, ficou bom. Aí pensa numa pessoa que era boa, hein? Pastor Pascoal, não era nem para mim falar esse pastor Pascoal, mas um pastor aí, meu amigo, Papai Noel. Ele estava contando, isso é verdade, não é história, não. Diz que tinha uma pessoa que faleceu, era da igreja dele, e essa pessoa tinha uma vida na igreja e fora tinha uma outra vida. Na verdade, ruim, pessoas ruins, crente, mas desses crentes ruins, tem crente que é ruim demais. Mas morreu e estava lá no velório e o pastor foi falar assim, meus irmãos, isso aí é um crente que dava um bom testemunho da sua família. Diz que tinha um parente dele, desses parentes meio, o cara fazia assim, ha! Mas esse cara era bom, ele, ha! Então, é mais ou menos isso, mas por quê? Porque é lugar de apresentar as boas obras. Agora imagine uma pessoa como Dorcas, que realmente, que era verdadeiro, que ela fazia boas coisas, ela tinha um bom relacionamento com todo mundo. Essa pessoa foi motivo de, quando Pedro chegou, ele ser quase que amassado pelas viúvas da cidade, mostrando, olha o que ela fez, olha o que ela fez, olha a sua vida, olha o que você fez. Dá para nós chegarmos e dar um bom testemunho da sua vida, como igreja, como filha de Deus, como pessoas com vontade de transformar esse mundo. Dá para fazer isso? É isso que está nos ensinando. Dá para ter um encontro com Dorcas e dizer, somos iguais, somos pessoas que fazem a vontade de Deus, com tanto gosto, com tanta alegria, que deixam um legado. E aí, então, Pedro, vendo aquele bom relacionamento, que valia a pena aquela mulher estar viva, ele promove um tempo de encontro com a Trindade. Olha só, tempo de encontro com a Trindade. Pedro manda que todos saiam, versículo 40 diz, mas Pedro, fazendo sair a todos saíram, ficou ele, e ele promove esse encontro com a Trindade. Como nós promovemos esse encontro com a Trindade? Uma super reunião, manda sair todos para ele promover uma super reunião. E que super reunião é essa? Ele se pôs de joelho e orou. Irmãos, a oração é a maior reunião que fazemos aqui na terra com o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós oramos, nós estamos invocando esse Deus triuno, nós estamos invocando esse Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos numa reunião com Ele, e ali, com fé, com todo o poder de Deus, pode ser realizado todas as coisas, porque não é eu, não é quem está promovendo a reunião, mas quem está envolvido nessa reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, que pode mudar completamente a sua vida, a minha vida, e tudo que Ele tem poder para fazer isso. Basta confiar, basta ser um homem que não tem nenhuma dúvida, como Pedro, que conhecia perfeitamente o Senhor Jesus, que andou com Ele, que cria perfeitamente no seu poder. Então essa reunião só pode terminar numa coisa. Pedro olha do lado e vê no corpo, diz o versículo 40, pôs-se do joelho, orou, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Olha que maravilha! Olha que maravilha que está acontecendo nesse encontro. Tabita, levanta-te. Mais uma vez, ela
então abriu os olhos. E vendo Pedro, sentou na cama, e a oração que Pedro fez, então invocou esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali então houve uma operação de um grande milagre na vida daquela mulher. Pedro a tomou pelas mãos e, chamando os santos e as viúvas, promoveu um outro encontro, apresentando a viva aquelas irmãs. Outro encontro, promovido agora. Aqui está Tabita, aqui está Dorcas, aqui está ela, viva. O temor do Senhor, a consolação do Espírito Santo e oração é vida para a igreja. O temor do Senhor, a consolação do Espírito Santo e a oração é vida para a igreja. Sabe o que aconteceu? Versículo 42 e 41, 42. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Mais pessoas crendo, mais pessoas se convertendo, mais pessoas tomando a decisão de receber Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. O que é que nós esperamos? O que você espera? O que você espera num tempo de paz, porque a guerra está próxima? O que você espera num tempo em que nós podemos abrir, está lá aberta a porta, não tem nem ninguém ali esperando a gente sair para chicotear, para não se levar preso. Nós vivemos, a igreja vive esse tempo de paz, mas a igreja ainda não vive os encontros. A igreja ainda não vive o encontro que devia viver. Terceiro ponto, vocês vão falar assim, já acabou, mas ainda tem o tempo e tem mais um ponto. Terceiro ponto, tempo de paz, tempo de encontro com um lugar por nome Jope. Que vem a ser isso? Um lugar por nome Jope. Jope o significado de Jope é beleza. É um lugar de desafios. Jope é um lugar de desafios. Jope recebia era um lugar onde recebia madeira do Líbano para a construção de Jerusalém, para a construção do templo, no tempo de Neemias. Ali era aceito por Neemias, então de Jope levava a madeira do Líbano para lá. Jope sempre foi um abençoador, mas também um lugar de decisão. Jope é um lugar onde Jonas desafia a Deus e desobedece a Deus, fugiu para Tarsis, quando Deus o havia mandado pregar em Nínive. Ele desceu a Jope e ali ele tomou a decisão errada. Às vezes, irmãos, nós nos flagramos numa bifurcação, onde você tem que tomar uma decisão de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que Deus falou, vai até Nínive, prega contra ela. Mas ele preferiu tomar um navio para Tarsis e tentar fugir da presença de Deus. Se ele tivesse ouvido a aula de manhã, talvez ele não tivesse feito isso. Não é verdade, David?
Não teria feito. Ele falou, não tem como fugir da presença de Deus. E talvez você também, que não está ouvindo a aula de manhã, você está perdendo. Porque a aula do domingo de manhã é a melhor aula que nós temos aqui nessa região de Presidente Prudente. E não estou falando qualquer coisa. Jope foi o lugar que Pedro foi desafiado por Deus e ressuscitou Tabita numa estupenda visão. Jope foi o lugar em que Deus também desafiou Pedro para uma mudança de paradigmas, uma quebra de paradigma, uma visão nova, um novo rumo para a vida do apóstolo Pedro. Sabe lá o que é isso? Um homem que estava operando tudo que nós vimos, chegando, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, Dorcas, levanta. Esse homem, de repente, está em Jope, tranquilo na casa de Simão, o curtidor, e de repente uma revelação do céu, desce para mudar todo o rumo da sua história, da sua vida. Por isso esse encontro com Jope, como nós queremos, como nós precisamos, ou se pudéssemos levar como igreja um dia até Jope e falar assim, hoje, Senhor, nós queremos uma decisão do Senhor, uma revelação do Senhor, algo para falar do nosso coração, mas nós não podemos lá, então Deus tem a sua palavra aqui para falar ao seu coração, para você tomar uma decisão tão séria na sua vida, para você ter uma mudança, para você ter a revelação de Deus, para você ver que Jesus é melhor na sua vida, para você entender que Jesus quer mais, e sabe, meus irmãos, Jesus quer muito mais de você. Você às vezes fica criando um grande problema, sentado no lamaçal, mas você não entende que precisa de Jope na sua vida, precisa de Deus dar uma grande revelação, porque Deus quer mais na sua vida. Pedro tinha aquele negócio amarrado na lei, de repente desce um lençol cheio de animais imundos, e a partir daí, de maneira nenhuma, Senhor, eu não posso fazer isso. Pode, porque foi eu que santifiquei todas as coisas. É Deus que santifica todas as coisas. É Deus que te quer. É Deus que tem propósito na sua vida. É Deus que quer você diferente. A partir de hoje, a partir dessa revelação. É Deus que quer. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Por isso, novo encontro. Por isso, novo encontro. Peça a Deus um novo encontro, uma situação completamente diferente na sua vida. Eu não sei o que você tem, que você anseia tanto por mudanças, mas Deus tem, certeza absoluta que Deus tem poder para mudar, para transformar. E Deus tem desejo de avivar, um avivamento para nós, e nós precisamos disso. Hoje, como igreja, nós vivemos um tempo de paz, mas pessoalmente precisamos tanto de um encontro desafiador no relacionamento. Nós precisamos ser atentos, irmãos. Nós precisamos ser atentos. Irmãos, se vocês olharem ali perto da Tuga, tem a Lorena que chegou hoje. E depois a Mariana chegou, mas bem depois sentou naquele banco. Irmãos, o que eu prego daqui é que se essa Lorena chegou, e vocês já viram ela chegou e sentou lá, só se ela desejar ficar sozinha num banco. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem que viver um encontro diferente desse que nós estamos vivendo. Tem que chegar lá. As mulheres
que são de um grupo de missões de Deus. Chega lá, agarra a Lorena, fala, vem, vamos sentar para cá, vamos estar junto. Nós precisamos de um encontro diferente, irmãos. Nós estamos aí, hoje de manhã entreguei um livro ali para visita, para vocês marcarem o nome de pessoas, porque nós precisamos de um grupo que está se levantando, e vai se levantar um grupo, e talvez a igreja toda está sendo desafiada para se levantar e começar a fazer encontros, isso é, fazer visitas e perguntar como é que está, orar junto. A igreja é isso, e nós estamos num tempo de paz, ainda temos tempo para fazer isso, e você está sendo desafiados como igreja a fazer isso, a olhar como igreja aqui, não deixe uma pessoa só, vai e busca atrás, olha, você é querida para nós. Nós erramos nessas coisas, nós erramos, desculpe estar falando isso, mas nós precisamos chegar, falar com a pessoa, trazer as pessoas e começar a nos envolver. Eu sei que a irmã Luzia fez um trabalho muito grande, foi até a casa, algumas irmãs lá, não sei quem foi com ela, foi lá, mas ela está aí. Então ela já chegou, pronto, traz para o meio. É uma crente em Jesus Cristo. Eu só estou falando isso, abrindo um parênteses, para que nós possamos viver como igreja, diferente do que vivemos até agora. Buscar as pessoas, encontrar com as pessoas e fazer aquelas pessoas, quando viram que Pedro estava próximo de Jope, eles falaram, vamos lá, busca ele, mas a mulher está morta, não importa, busca o homem, busca o homem. Pessoalmente, precisamos tanto de um encontro desafiador no nosso relacionamento. No trabalho, no ministério, na própria vida. Na sua própria vida. Talvez uma cura como a de Enéas. Talvez você está chegando diante de Deus nesse momento e fala, Deus, eu estou precisando tanto de uma cura. Estou precisando de o Senhor chegar e falar, levanta. Talvez você está precisando de uma nova vida, e que essa nova vida pode ser uma pessoa que nunca entendeu mesmo de Cristo, da salvação de Jesus Cristo, que ainda não tem certeza da vida eterna. Ela precisa compreender isso, e talvez você possa estar falando, eu preciso disso, eu preciso dessa nova vida, eu preciso compreender esse amor de Deus na minha vida, eu preciso compreender o perdão de Deus na minha vida. Talvez uma desafiadora visão, uma mudança radical na nossa vida, nossa maneira de ser, a minha maneira de falar, de proceder, viver de maneira que santifica, que glorifica, que honra o nosso Deus que é santo, santo, santo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. E nos ajude a pensar em encontros, a pensar nesse tempo de paz, um tempo de oportunidade, de encontros, de vida, de bênçãos. Vamos nos colocar em pé?